Nos últimos meses, um dos treinamentos que eu mais tenho ministrado dentro de empresa é o treinamento de comunicação assertiva. O quanto que essa necessidade de treinar as pessoas para falar, para se comunicar, tem aumentado dentro das empresas. O que chama atenção é que a gente está justamente na era da informação, né? Hoje nós temos muitos meios para se comunicar e mesmo assim esse tema, que às vezes parece até um tema meio batido, ainda é tão solicitado dentro das empresas. Por quê? Uma das coisas é porque ainda hoje, com tanta tecnologia, 86% dos problemas que acontecem dentro de uma organização são causados pela falha na comunicação. E uma das coisas que eu mais observo é que à medida que a gente cresce, a gente deixa e entenda crescer como ser humano mesmo, né? Evoluir como pessoa, né? Crescer biologicamente. À medida que a gente cresce, a gente deixa de fazer algo que é muito natural em nós quando somos crianças. A arte de perguntar. O que perguntar tem a ver com comunicação? Muito a ver, né? Porque quando a gente é criança, a gente faz muitas perguntas, né? Eu, quando era criança, minha mãe me chamava de curiosa. Falava, oh, menina, como você é curiosa. E graças a Deus que eu mantive essa competência comigo até hoje. Mas na nossa infância, a gente faz muitas perguntas. A gente quer saber demais, né? Porque tudo a gente tem curiosidade. E ali na infância mesmo que se cria algumas crenças relacionadas a perguntar. Porque se você está numa sala de aula e você faz pergunta, lá na infância, as crianças eram cheias de brincar, de tirar sarro, falando, ah, não entendeu, é burro. Então a gente vai criando algumas crenças, a gente vai criando alguns conceitos, alguns preconceitos que vai bloqueando a nossa arte de perguntar. E a gente deixa de questionar. E aí, muitas vezes, quando está no ambiente corporativo, se não entendeu alguma coisa, se faltou clareza na informação, as pessoas não perguntam. As pessoas guardam aquilo para elas ou talvez comentem com outras pessoas, mas não tira a dúvida com quem deve tirar. E isso não é só quando não entende algum procedimento. O pior da arte de perguntar é quando as pessoas começam a deduzir, né? Quando elas não entendem alguma coisa, quando falta alguma informação e elas começam a completar as lacunas deduzindo. E essa dedução pode causar essas falhas de processos, pode causar a fofoca em excesso no ambiente corporativo, pode causar ruído na comunicação e pode causar um clima ruim, né? Um clima onde as pessoas não sentem vontade de trabalhar. Tudo por quê? Porque as pessoas preencheram as lacunas com as informações que faltaram, ou seja, deduziram sem perguntar se aquilo era correto ou não. Perceba que isso não acontece só no mundo corporativo, isso é muito natural de acontecer na nossa vida também. Às vezes pessoas que se relacionam e num determinado dia o outro está mais mal-humorado, dá uma resposta negativa. Ao invés da pessoa perguntar o que foi que aconteceu, ou seja, perguntar, né? O que aconteceu, por que você está dessa forma, deduz que tem um problema e o problema é com essa pessoa. Deixa de perguntar. Logo, e essa falta de pergunta vai causando um estranhamento e um distanciamento das pessoas. Quando vê o relacionamento ruiu e acabou. Então veja o quanto é importante a gente resgatar aquilo que era tão natural na gente, a arte de perguntar. E não só perguntar no ambiente corporativo, e não só perguntar para outra pessoa que convive com a gente, mas perguntar para a gente mesmo. A gente esquece de fazer pergunta pra gente. E a pergunta, ela tem uma riqueza profunda que ela destrava, ela abre portas, né? Ela expande a mentalidade. Às vezes a gente fica preso em perguntas que nos empobrece. Por exemplo, se eu errei, olhar e me perguntar por que eu cometi esse erro? Esse tipo de pergunta não me leva a lugar nenhum, a não ser entrar num looping de culpa. Mas perguntas do tipo, o que eu aprendo com isso?
O que eu não observei, que se numa próxima situação eu observar eu não volto a errar, são perguntas que expandem a nossa mentalidade e traz mais crescimento e desenvolvimento pra gente. E aí, na sua vida, quais perguntas você precisa fazer mais para você e quais perguntas você deve utilizar mais no seu dia a dia para melhorar a comunicação na sua empresa e melhorar o seu relacionamento? Fez sentido para você? Se fez, compartilhe para que esse conteúdo também possa ser útil para as outras pessoas. Te vejo na próxima semana.